Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo do Direto ao Ponto vamos mostrar 10 erros que Adolf Hitler e seu alto comando cometeram que foram cruciais para a derrota nazista em terras soviéticas. Mas antes, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações. A campanha militar de Adolf Hitler contra a União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, foi a maior invasão militar de toda a história, mas podemos dizer que também foi uma das mais ambiciosas e desastrosas de todos os tempos, frequentemente comparada com a invasão de Napoleão à Rússia em 1812. Iniciada em 22 de junho de 1941, a invasão nazista tinha como objetivo conquistar rapidamente grandes porções do território soviético. No entanto, uma série de erros estratégicos e táticos por parte de Hitler e do seu alto comando alemão contribuiu para o fracasso da campanha e pela mudança da maré da guerra. E a partir de agora falaremos destes erros. O primeiro erro crasso de Hitler e seu séquito foi subestimar a capacidade de resistência soviética. Hitler acreditava que a União Soviética era um colosso com pés de barro ou uma casa podre, que bastava chutar uma coluna que a casa toda caía, e que suas forças armadas, lideradas por Stalin, eram fracas e poderiam ser derrotadas rapidamente. Esta subestimação levou a um planejamento inadequado ou até inexistente para uma campanha prolongada, resultando na falta de preparação para uma resistência tenaz por parte do Exército Vermelho, tendo os soviéticos motivos de sobras para lutar pela sua pátria. Este erro foi um dos mais decisivos sem dúvida nenhuma. Outro erro crasso foi subestimar as distâncias e as condições geográficas. A extensão territorial da União Soviética e as condições geográficas adversas foram severamente subestimadas. As grandes distâncias, as estradas em más condições e o clima um tanto quanto hostil, com invernos extremamente rigorosos e primaveras e outonos com estradas cheias de lama, a popular Rasputitsa, complicaram significativamente a logística e o movimento das tropas alemãs. A logística alemã também foi deficiente. A Operação Barbarossa sofreu de graves problemas logísticos. A falta de infraestrutura adequada e a dependência de estradas mal conservadas dificultaram o transporte de suprimentos vitais como comida, combustível e munição. As linhas de abastecimento se estenderam excessivamente, se tornando vulneráveis a ataques e causando escassez crítica de recursos nas frentes de combate. O fracasso em capturar Moscou rapidamente foi outro grande erro. A captura de Moscou era um óbvio objetivo estratégico crucial, pois era a capital do país, mas Hitler pensava diferente e desviou recursos para outros alvos, como Kiev e Leningrado, atrasando o avanço em direção à capital soviética. Esta dispersão de esforços permitiu ao Exército Vermelho reforçar suas defesas e lançar contraofensivas eficazes, especialmente durante a Batalha de Moscou, no inverno de 1941, onde os alemães foram expulsos às portas da capital soviética. O general alemão Heinz Guderian escreveu no seu diário basicamente tudo o que dissemos até agora no vídeo, abre aspas. A ofensiva a Moscou falhou. Subestimamos a força do inimigo, tal a sua dimensão e as condições meteorológicas. Felizmente, parei as minhas tropas no dia 5 de dezembro, caso contrário, a catástrofe seria inevitável, fecha aspas. Este erro aqui é bem controverso, pois para alguns se trata de um erro e para outros não, no caso o desvio de tropas para objetivos secundários ou não tão estratégicos. Hitler cometeu o erro para alguns de desviar forças significativas para operações que alguns consideram secundárias, como a captura dos campos petrolíferos do Cáucaso. Isso teria diluído os esforços alemães e dispersado recursos que poderiam ter sido concentrados em objetivos mais críticos, como a captura de Moscou e a destruição das principais forças soviéticas. No entanto, há uma segunda corrente de quem estuda a fundo o tema, que defende a captura do petróleo do Cáucaso pois era essencial para o esforço de guerra alemão se manter forte e para estrangular a economia soviética. E segundo esta corrente, os soviéticos só poderiam ser derrotados através do colapso econômico. Na minha opinião, as duas correntes têm um pouco de razão. Hitler errou em dividir o grupo de Exército Sul em dois. O grupo A que seguiu rumo ao objetivo de capturar o fundamental petróleo do Cáucaso, e o grupo B rumou para Stalingrado, para um objetivo secundário mais importante para fins propagandísticos pois se tratava da cidade de Stalin, dividindo assim o poderio e os recursos e contribuindo significativamente para a derrota alemã em terras soviéticas.
Essa foi a minha opinião, mas quero saber da opinião de vocês. Hitler errou ou não errou nesse aspecto? Utilizem o espaço de comentários. Este erro aqui, na minha opinião, beira a burrice, que foi a falha em estabelecer um governo de ocupação estável. A política de ocupação alemã foi brutal, principalmente contra judeus e outras minorias locais. Os alemães pilharam e escravizaram as populações e estimularam a resistência em vez de obter a cooperação. A opressão, as execuções em massa e o tratamento desumano da população local e dos prisioneiros de guerra criaram um ambiente hostil que facilitou a mobilização da resistência partidária contra as forças alemãs. O resultado de tudo isso foi que tropas, tanto da Wehrmacht quanto das SS, que poderiam estar na linha de frente, estavam em prontidão pela ameaça dos movimentos de resistência, gastando e perdendo recursos humanos e financeiros, que com certeza foram determinantes para o resultado da guerra como um todo. Ignorar a capacidade de mobilização soviética também foi crucial para o fracasso na campanha. Hitler subestimou a capacidade da União Soviética de mobilizar rapidamente recursos humanos e materiais. A eficiência da economia de guerra soviética, a ajuda americana do Lend-Lease e a determinação da população para resistir à invasão contribuíram para a capacidade do Exército Vermelho de continuar lutando, além da capacidade dos generais soviéticos, como Georg Zhukov e Alexander Vasilevsky, em montar defesas ferrenhas e contraofensivas organizadas. A falta de flexibilidade estratégica, um nome bonito para as teimosias de Hitler, foi fundamental para o fracasso alemão em terras soviéticas. Hitler manteve uma postura inflexível e se recusou a adaptar os planos conforme as condições no campo de batalha mudavam. Ele insistiu em manter posições indefensáveis e em lançar ofensivas mal planejadas, ignorando os conselhos de seus generais e a realidade das condições no terreno. Como na demissão de Reichsguderian, em que Hitler ignorou as condições extremas do inverno soviético, sendo contra a ideia de uma retirada estratégica na campanha de Moscou. Vale um adendo aqui: o sucesso alemão no começo da guerra se deu pela sua doutrina militar inovadora para a época, no caso a Blitzkrieg, e pela autonomia que o alto comando militar tinha para planejar e executar as ações tanto no campo estratégico como no campo de batalha. E coincidentemente, a partir da campanha soviética em 1941, com as constantes interferências de Hitler, a guerra começou a mudar a favor dos aliados, levando à capitulação nazista em 1945. Ignorar o desgaste das tropas e equipamentos foi um erro crasso de Hitler e seu alto comando, recheado nessa altura de puxa-sacos. As longas e intensas campanhas resultaram no desgaste severo das tropas e equipamentos alemães. O clima hostil, a falta de suprimentos adequados, como uniformes de inverno, e o uso constante das forças em combates prolongados levaram à exaustão das tropas e à deterioração dos equipamentos, reduzindo drasticamente a eficácia combativa do exército alemão. E por fim, a falha em coordenar os diferentes ramos das forças armadas. Houve falta de coordenação eficaz entre o exército, a Luftwaffe, a Força Aérea, e a Kriegsmarine, a Marinha. A falta de uma estratégia integrada e de uma comunicação eficaz entre os diferentes ramos das forças armadas resultou em operações mal sincronizadas e em falhas na cobertura aérea e no suporte logístico. Na Batalha de Stalingrado, por exemplo, houve uma falha de comunicação gritante entre a Luftwaffe e as forças armadas, com a Força Aérea Alemã bombardeando a cidade soviética de maneira intensa, deixando a cidade literalmente em escombros, fazendo com que o combate em Stalingrado fosse praticamente corpo a corpo. E isso foi terrível para as forças armadas alemãs acostumadas com grandes manobras de cerco, mas foi perfeito para os soviéticos que lutavam numa guerra de sobrevivência. Outro exemplo na mesma Batalha de Stalingrado foi quando as forças alemãs cercadas não conseguiram receber suprimentos suficientes por via aérea, no qual Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, garantiu a Hitler que seus aviões conseguiriam suprir as tropas. E como sabemos, os alemães cercados ficaram sem suprimentos, com muitos morrendo congelados pelo rigoroso inverno russo. Como vimos ao longo deste vídeo, os erros de Hitler na campanha contra a União Soviética foram uma combinação de subestimação do inimigo, planejamento inadequado, problemas logísticos e políticas de ocupação mal concebidas. Esses fatores, junto com a capacidade de resistência e a determinação soviética, resultaram em uma derrota devastadora da Alemanha, derrota esta que mudou definitivamente o rumo da Segunda Guerra Mundial, contribuindo significativamente para a queda do Terceiro Reich.
Este foi o Direto ao Ponto. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.